Você sabia que os agentes inteligentes podem cometer erros inesperados? Acompanhe esse vídeo até o final. Olá, sou Rodrigo Schwab da Mercado Binário e no vídeo de hoje vamos falar sobre os guardrails, ou as barreiras de segurança para os agentes inteligentes. Já discutimos como configurar as instruções, orquestrar múltiplos agentes para maximizar seus resultados. Mas e quando o agente começa a tomar decisões erradas ou sair do limite? É aqui que os guardrails entram em ação. E o que são esses guardrails? São mecanismos de segurança que limitam o comportamento do agente, garantindo que ele não ultrapasse esses limites pré-estabelecidos. Eles evitam que o agente tome decisões erradas ou caia em falhas imprevistas. Em outras palavras, guardrails agem como barreira de segurança, assegurando que o seu agente siga o caminho certo e não prejudique o fluxo de trabalho. E por que implementar os guardrails? Primeiro, por segurança, para garantir que o agente não faça ações prejudiciais ou que não estejam alinhadas com os objetivos da sua empresa, do seu sistema. E o segundo é confiabilidade, garantir que o agente faça apenas o que é esperado e quando algo inesperado acontecer, ele saiba como agir de uma maneira segura. O terceiro é prevenção de falhas. Os guardrails impedem falhas catastróficas em sistemas automatizados, como decisões erradas que podem ter impactos negativos, principalmente em ambientes de alto risco, como financeiro, saúde, suporte. Aí eu vou falar dos tipos de guardrail para você implementar. E existem diversos tipos que você pode implementar para proteger seus agentes e garantir que eles se comportem de forma correta, falando só o que a sua empresa quer falar. O primeiro modelo é um classificador de relevância. Esse tipo de guardrail ajuda a garantir que o agente forneça respostas relevantes e não se desvie do assunto. Por exemplo, se o agente estiver interagindo ali com o teu cliente sobre um produto, ele deve ser capaz de manter a conversa dentro do contexto e evitar respostas que não tenham a ver com a necessidade do cliente. Tem que ter foco. O exemplo de prompt aqui: responda apenas perguntas relacionadas aos produtos da nossa loja online. Se o cliente fizer perguntas fora do contexto, reoriente-o de forma educada, mantendo o foco nas opções de compra. E não se preocupe, esse prompt que eu estou falando e os outros exemplos vão estar aqui na descrição. Você pode só copiar e colar e fazer as edições que você quiser. O terceiro ponto é o classificador de segurança. O classificador de segurança impede o agente para que ele faça algo perigoso ou indevido, como fornecer informações sensíveis ou tomar decisões erradas que poderiam resultar em problemas legais ou éticos. E um exemplo prático aqui de prompt: nunca forneça informações pessoais do cliente, como dados bancários ou endereços, sem a devida autorização. Se um cliente pedir informações de outra pessoa, redirecione para um atendimento humano e não forneça essas informações. E por último, esses filtros. Filtro de informações pessoais identificáveis. Para proteger a privacidade dos dados dos clientes, o filtro impede que o agente armazene ou compartilhe informações pessoais sensíveis sem a devida permissão. Eu trouxe aqui um exemplo de prompt. Se o cliente fornecer dados como CPF ou número de cartão de crédito, marque os dados como confidenciais e não armazene ou compartilhe com outras plataformas sem consentimento explícito. O sétimo ponto é a moderação de conteúdo. Para garantir que o agente não gere nenhum conteúdo prejudicial, como respostas ofensivas ou inadequadas, é essencial implementar filtro de moderação. E eu trouxe aqui um exemplo de filtro de moderação. Certifique-se de que todas as respostas sejam educadas e profissionais. Se um cliente usar linguagem ofensiva ou agressiva, responda calmamente, direcionando para uma solução adequada. E 9, o tópico 9 é a intervenção humana. Em alguns casos, o agente pode se deparar com uma situação que não sabe como resolver. É importante que o agente inteligente redirecione isso para um agente humano, em situações onde ele não tem a capacidade de agir corretamente. Eu trouxe aqui um exemplo de prompt. Se o cliente parecer insatisfeito, frustrado ou a situação estiver fora do escopo seu como agente inteligente, informe: vou transferir sua solicitação para um especialista. Ele poderá te ajudar muito melhor. Como implementar os guardrails no seu agente? Agora que vimos os tipos de guardrails, vamos entender como você pode implementá-los de maneira prática. Primeiro, é criar instruções restritivas. Ao configurar o seu agente, crie essas instruções detalhadas que limitem o comportamento dos agentes, usando comandos como nunca ou somente, para garantir que o agente não ultrapasse esses limites. Use ferramentas de filtragem. As ferramentas de filtragem podem ser utilizadas como classificadores de relevância e segurança. Elas podem ser integradas nos seus agentes para garantir que ele não forneça respostas inadequadas ou faça ações fora dos seus limites pré-estabelecidos. Então suba uma base de conhecimento e peça para ele falar tudo que está na base de conhecimento
nada fora dessa base de conhecimento. Depois, a parte do redirecionamento para uma intervenção humana. Sempre que o agente identificar que a situação está fora do controle, está fora do alcance, defina comandos claros para ele redirecionar para um atendente humano, garantindo que o cliente nunca fique sem suporte. Não adianta fazer tudo isso se você não monitorar. A inteligência artificial ela vai estar em constante aprendizado, porque cada vez teu cliente vai vir com uma dúvida diferente, uma objeção diferente. Então, o monitoramento deve ser contínuo. Depois de implementar os guardrails, é essencial monitorar continuamente o desempenho do agente para garantir que ele esteja cumprindo as regras de segurança e, se necessário, ajuste as configurações para melhorar o desempenho e corrigir eventuais falhas. Eu trouxe aqui um exemplo prático, implementando os guardrails na prática. Fizemos uma configuração de agentes inteligentes para o nosso cliente B2B aqui dentro da ferramenta ElevoWeb, onde a gente configurou os guardrails direto no prompt da ferramenta. Você coloca essas informações e deixa o prompt bem preciso, como se ele fosse realmente uma pessoa respondendo. Por exemplo, ao configurar um agente de atendimento, você pode implementar um classificador de segurança que impede o agente de fornecer informações confidenciais e configura uma intervenção automática caso o agente detecte um problema que ele não consegue resolver sozinho. Tudo isso dentro do prompt e você consegue fazer com que a ferramenta leve isso para outro lugar, para um outro agente com atendimento humano, pare de responder. Agora que você aprendeu como implementar os guardrails e manter os seus agentes operando de forma segura, me conta, quais guardrails você já está usando aí? Gostaria de implementar algum deles em seus agentes? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. E se você gostou, deixe seu like, não se esquece de se inscrever no canal da Mercado Binário e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série sobre agentes inteligentes. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar como lidar com casos excepcionais e garantir que seus agentes estejam preparados para situações imprevistas. Valeu?